João capítulo 7, versículos 37 e 38. João capítulo 7, versículos 37 e 38. E os cultos também, né? A Bíblia ela vai ficando cada vez mais escondida, né? Então hoje o que nós vemos é apenas show, né? É show. Quanto mais show, melhor. E a Bíblia ela vai ficando de lado. João capítulo 7, versículos 37 e 38. Mas Deus sempre levanta um povo que continua amando a sua palavra, como você, como eu, né? Amamos a palavra, amamos ouvir Jesus falar. João capítulo 7, versículos 37 e 38. Como eu disse, o tema: Jesus, a fonte da água viva. Diz assim a palavra do nosso Deus: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus. Eu começo a pregação já dizendo, amado, há um momento da nossa vida que Jesus se levanta. Amém. Há um momento que ele levanta. E quem sabe não é hoje. Amém. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Ele não falou, vá ao homem, vá ao pastor. Ele falou, venha a mim, a ele. E ele diz no versículo 38, quem crê em mim, quem crê em Jesus, diga amém. Amém. Diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação no nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado porque nessa manhã voltamos à Tua casa para mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Senhor, esses próximos 40 minutos, sem dúvida nenhuma, serão minutos de revelação, minutos onde a Tua voz preciosa, maravilhosa, se revelará à Tua igreja e à Tua casa e ao Teu povo. Por isso, meu Deus, que mais uma vez eu diminua e que Tu cresças, que eu não venha trazer a minha opinião, aquilo que eu acho da palavra, mas o que eu quero nesta manhã é que o Senhor fale à Sua igreja, revela-te a nós e fala-nos segundo o Teu querer e Tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. E a igreja de Cristo abençoada em Deus diga amém. Amém. E amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Nesta manhã eu pedi a Deus realmente uma palavra que viesse mover realmente o nosso espírito, a nossa alma, como eu preguei aqui domingo passado, que ela viesse trazer esse renovo, já que é a palavra que Deus me deu esta manhã, quando eu acordei, novidade, e que isso se tornasse uma realidade em nossa jornada, em nossa caminhada nesses próximos 180 dias. Já que tenho citado isso também, a primeira metade do ano ficou para trás, os primeiros 6 meses, que para alguns foi duro, foi pesado, e talvez eu até me inclua nisso aí também. Para alguns foram 6 meses um pouco difíceis, de lutas, situações, e eu fui à Bíblia pedindo a Deus uma palavra que viesse realmente, não apenas como um remédio para dor de cabeça, um analgésico, mas que viesse como cura. Amém. Que viesse como aquele bálsamo, né? Aquilo que você estaria sentindo uma dor, e ao mesmo tempo que houvesse o alívio daquela dor, mas também que tivesse cura. Porque esta é a função do remédio. O remédio ele tem que curar, ele tem que sarar. Mas o remédio natural, o remédio do homem, muitas
viver na dose certa, para não morrer, para não ter uma complicação. Isso é um remédio humano, mas o remédio de Deus não. E eu provo isso para você, porque a maioria não, acho que, pelo menos onde os meus olhos estão vendo aqui, todos vocês, assim como eu, somos convertidos em Cristo. E a nossa vida, ela mudou. Mudou ou não mudou? Mudou. Nós não somos mais aqueles que nós éramos alguns anos atrás. A nossa postura, a nossa conduta. Existem coisas na minha vida e na sua vida que ninguém nem precisa mais dizer. Ah, você não pode usar esse tipo de roupa. Ah, você não pode mais ouvir esse tipo de música. Ah, você não pode mais ficar olhando essas coisas na internet. Ah, existem situações que hoje eu não preciso mais ficar aqui no altar dizendo o que você tem ou o que você não tem a fazer. É natural. Então você mesmo já fica a parte disso. Por que, amados? Aí a gente entra aqui nessa passagem que está ali. Pode botar o 38 mesmo, lindo. Então está ali, como ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Então guarde essa palavra aqui. Do seu interior fluirão rios de água viva. E o que é interessante que ele fala rios no plural, mas ele não botou águas vivas. Ele não botou no plural, você percebeu isso? Ele botou rios, então, ou seja, haverá abastança, haverá generosidade, mas de água viva. Porque quem é essa água viva? Jesus Cristo. Só existe uma água viva, que é Jesus Cristo. Por isso que eu disse que a nossa vida hoje, ela é diferente. Porque a água viva está dentro de nós. Jesus Cristo está dentro de nós. Onde Jesus está presente, há uma grande festa. Há uma grande festa. Por isso que nós, quando chega fevereiro, nós não vamos mais pular o carnaval, nós nos retiramos. Por quê, amado? Porque nós não precisamos mais de 4 dias, quando chega fevereiro, para fazer a festa na nossa vida. Porque nós temos uma festa dentro de nós. Essa festa é Cristo. Pastor Marcelo, e por que algumas coisas de repente ainda estão pendentes na minha vida? Porque você precisa entender que para as coisas aqui fora elas se ajeitarem, é necessário que aqui dentro seja ajeitado e consertado primeiro. É aqui dentro. É na nossa vida com Deus. Às vezes eu fico ouvindo pessoas dizendo: pastor, na minha vida parece que nada tem dado certo. Então hoje a gente veio aqui para exatamente refletir com isso ou por isso. Por que as coisas aqui fora não estão fluindo? Aí essas igrejas que aproveitam para tirar dinheiro das pessoas, elas falam assim: isso é um demônio. Mas muitas vezes, amados, pode ser realmente um demônio, pode ser uma caixa, mas às vezes pode não ser. Pode ser também que a vida esteja desarrumada, a vida esteja desajustada, a vida esteja ali precisando de uma prumo. Quando a gente pensa numa oportunidade de trabalho, de um emprego, alguém que vai lá para uma entrevista de emprego, essa pessoa pode ir desarmada? O homem, por exemplo, pode ir de barba por fazer? Não, mano. Chega lá, na hora que você senta diante do analista de RH, do entrevistador, aquela folha que ele tem ali diante de você, ele já tem uns códigos. Quando ele chama lá, senhor Marcelo de Brito Rigues, pode vir. A minha
A nossa vida tem sido assim, porque nós queremos ajustar aqui fora, nós queremos ajustar o emprego, queremos ajustar a família, queremos ajustar os filhos, queremos ajustar até uma questão de uma enfermidade que estamos passando, mas o nosso interior não condiz com isso. Então não adianta arrumar as coisas aqui fora, se aqui dentro as coisas estão desajustadas. E por isso que Jesus, volta 37, que atualiza a Nilda, ele disse, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim beba. E o 38, então ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Sabe o que é o problema? Que eu sei que muitas vezes as nossas igrejas fazem, é que nós lutamos primeiro para trabalhar o exterior. Mas nós precisamos lutar para trabalhar aqui dentro. Aqui dentro. Porque senão nós apenas vamos ficar mudando de roupa. Vamos ficar mudando de roupa. Mas as coisas, elas não acontecem. Então você diga assim para mim, pastor Marcelo, há 6 meses atrás, quando o ano virou de 22 para 23, eu sentia essa mesma esperança que o irmão sentiu nessa virada dos 6 meses. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. E eu vou dizer uma coisa muito séria. Nada vai acontecer se os mesmos erros persistirem. Se a mesma conduta persistir. Por exemplo, quando Deus tirou o povo do Egito, quantos anos eles andaram rodando no deserto? 40 anos. 40 anos. Eles continuaram rodando ali no deserto, porque a sua postura era a mesma. Há 2, 3 domingos atrás, eu preguei, foi em Nova Iguaçu. Eu falei sobre a mulher do poço de Samaria. Preguei na igreja de Nova Iguaçu. E eu falando, e Jesus sentou ali com ela. E quando Jesus falou para ela que tinha essa água viva também, Jesus falou assim, eu estou lhe oferecendo essa água para que você não tenha mais que voltar aqui. Não é, meus irmãos? Porque ele falou, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Amém. Então, é exatamente o que nós muitas vezes fazemos. Nós somos crentes. Nós somos de Deus, quem é de Deus diga amém. Amém. Nós somos de Deus, amados. A água que Deus está nos dando, que Jesus nos dá, essa água não é salgada. Não é mais para a gente ficar voltando lá. O problema é que às vezes nós crentes, nós ficamos voltando. E Jesus está falando, não é para você voltar à água salgada. Porque do teu interior é que fluirão esses rios de água viva. Jesus, ele tem toda a condição de saciar a nossa sede. Saciar a nossa sede. Nós andamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Amém. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá de João 17, ele falou isso, disse assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde aqui, né, que os livre, porque nenhum dos que me deste se perdeu. Então, nós precisamos fluir daqui de dentro, né, viver aquilo que o interior, né, do nosso interior. Jesus, ele tem que fluir do nosso interior. Quem está à nossa volta tem que ver Jesus em nós. Amém. E às vezes, até mesmo sem uma palavra. Às vezes, até mesmo sem uma palavra. Apenas com um gesto. Apenas com uma postura. Mas, pastor Marcelo, o que eu preciso fazer então? Porque a gente sempre ouve falar assim, Deus fez a parte dele. E Deus sempre fará a parte dele. Amém. Fará ou não fará? Fará e fez. Né? Porque ele disse já está consumado. Então Deus, ele fará
e Ele já fez. Mas existem algumas coisas, e eu vou olhando a Bíblia, e eu vou percebendo aquilo que Deus ele vai nos ensinando para que nós tenhamos realmente uma vida abençoada. E eu me lembrei de uma passagem que há muito tempo eu não trago aqui na igreja. Em Isaías capítulo 52, versículos 1 e 2. Olha só o que interessante que o profeta Isaías falando para Sião, que é a igreja, né? Primeiro ele fala assim: desperta, desperta, vista-se, né? Reveste-te, ou seja, coloque a sua fortaleza, ó Sião. Então você imagina que ele não está falando isso aqui para o ímpio, ele está falando para a igreja. Igreja, desperta. Igreja, acorda. Por acaso aqui Deus falou para Sião, para Israel, que ele iria vestir a igreja? Ele falou isso? Eu vou vestir. Não, ele falou: vista-se, revista-se. Há momentos na vida que nós temos que parar e ver se a nossa postura, se as nossas ações estão em linha com aquilo que Deus quer. Porque você não deixou de ser filho, mas talvez você tenha perdido as características de filho. E Deus quer que nós tenhamos a sua característica. Deus quer que nós tenhamos o seu jeito. Eu e você temos que ter o jeito de Deus. Né? Temos que ter. Eu tenho certeza que você já passou por isso, que você está em algum lugar e o seu jeito, alguém vem te perguntar, ou a sua maneira de falar, ou até pelo seu jeito, alguém diz assim: você é crente, não é? Alguém já passou por isso aqui? Todos nós? Você é crente? Você é da igreja? Nós já passamos por isso. Por quê? Porque o nosso jeito tem que ser o jeito de Deus, senão nós não somos dele, gente. Ele falou: vista-se, revista-se, ó Sião, veste-te das tuas roupagens, olha só, formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não entrará mais em ti nem circunciso e nem imundos. Quem pode ser um incircunciso e imundos? Pode ser os demônios que nós tivemos na vida antes de Cristo, podem ser pensamentos negativos, podem ser visões erradas na vida, podem ser pecados do passado. Ele diz aqui na sua palavra: não mais entrará. Ou seja, se ele libertou, como diz João 8,32, conhecereis a verdade vos o quê? Não foi Johnny Bravo que falou isso não, gente. Johnny Bravo já é Bolsonaro. Não foi ele que disse isso, não foi Johnny Bravo que disse isso. João 8,32 quem disse isso foi João falando da parte de Cristo. Foi Jesus Cristo quem disse isso. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, aí Jesus disse o quê? É o que, irmãos? Verdadeiramente, ou seja, é verdadeiro, sereis livres. Então ele disse aqui: não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Ou seja, deixa esses traumas para trás, deixa essas dores para trás, deixa esse pecado para trás, senão a sua vida vai andar em looping. Looping é aquela, lembra daquela montanha russa do Tivoli Park? Então tem aquele momento que vem assim, você dá aquela volta. Alguém andou naquela montanha russa? Eu também andei várias vezes naquela doideira ali. Aí dava aquele looping. O looping é aquilo que você gira assim. E quantos crentes estão girando no looping? O povo do deserto e não sai disso. Por quê, mano? O Senhor falou: não mais entrará em ti nem circunciso e nem imundo. E você olhando aqui, você vê que é Deus direcionando a igreja, direcionando cada um de nós. Tá, pastor? E que etapa eu posso avançar para que eu possa começar a ver fluir rios de águas vivas dentro de mim? É o versículo 2, que é quando você dá um basta.
É quando você dá, não basta. Existem situações na nossa vida que a gente precisa dar, não basta. É verdade, pastor. Há momentos da vida, você acha o que vai vir um anjo do céu, não no caso aqui nós, e vai tirar o cigarro da tua mão? Você acha que vai vir um anjo com uma espada e vai cortar o copo de bebida da tua mão? Você acha que vai tirar o remédio que você tem que tomar toda noite para tomar aquele remédio? Eu só descanso quando eu tomo esse remédio. Você acha que Deus vai vir e vai cortar isso? Não, mas há momentos que você tem que dar um basta. Vai dar um basta. Então a Bíblia diz no versículo 2, olha só: sacode-te no pó. Sacode. Mal comparando, você que tem algum animalzinho, cachorro, né? O gato, não me lembro se faz isso não, mas o cachorro faz. Você vai lá no maior amor do seu cachorro, falando, muito mal comparando, né? Ou não, porque eu amo cachorro mais até do que muita gente. Então, eu vou lá e pego o cachorro, pego a paçoca, abraço ela, beijo ela. Pastor, se eu beijo a sua cachorra, beijo ela, dou um beijinho nela, agarro ela. Quando eu boto a paçoca no chão, qual é a primeira coisa que ela faz? Se sacode todinha. Ela se limpa todinha. Você acha que o cachorro é sujo, pastor André? Ele também acha que você é. Eu tenho uma ótima notícia para você, né? Você vai lá, sacode a mão, vai lá e lava. Eu já nem lavo mais, né? Coça o nariz, né? Bota a mão no cachorro. Quando eu pego a paçoca, eu fico assim, eu olho para você, pastor André, tu pensa que eu estou sujo? Tu pensa que eu não lavei minhas mãos? Então eu pego ela, abraço ela. Quando eu coloco ela no chão, começa a dar as orelhas, vem aqui e faz assim, todinha. Se sacode todinha. Aí eu olho, nada, mas que eu estou sujo, né? Ela se sacode para se limpar. Então todas as vezes que você coloca as mãos nela, ela se limpa. Aí quando você dá banho nela, a primeira coisa que ela faz? Ela corre para o sofá, ela corre para um pano, para o quê? Para se limpar. Ela acha que você sujou ela. Então, você veja o que é a natureza. O bichinho, ele se limpa. E nós, Deus falou assim, sacode-te do pó. Sacode. Se balança, meu amigo. Minha irmã, dá o seu jeito. Se você acha que Deus vai vir com um espanador e vai tirar o pó, e se tem o pó, gente, é porque está antigo, né? Olha, tem coisas. Outro dia mesmo, eu falei alguma coisa lá em casa e eu pensei assim, gente, quando eu era criança eu falava essa mesma besteira. Eu estou com 50 anos, irmãos. Então, olha quanto tempo o pó de Arthur Anderson em cima de mim. Quanto tempo? E às vezes nós precisamos nos livrar desse pó, precisamos nos livrar desses pensamentos que prendem a nossa alma, que prendem o nosso coração, não nos deixam, né, andar, não nos deixam avançar. E há quantos anos esse pó está sobre sua mente, sobre suas atitudes? E Deus, ele falou, sacode isso. Sacode isso. Quantas pessoas estão infelizes porque deixam outras lhe amarrarem? Às vezes é uma mulher, sofre ali na mão daquele marido, daquele homem. É o que, pastor? O senhor vai dizer para ela se divorciar? De jeito nenhum. Mas você tem que sentar com ele e tem que dizer, olha, não basta nisso. Eu não sou sua escrava.
você tem que se libertar disso. Você tem que dar o basta. Não é Deus, repito, não é Deus que vai dar o basta. Quem tem que dar o basta sou eu e você. E ele disse: solta-te das cadeias do teu pescoço. Cuida da tua família, cuida dos teus filhos. Chama eles, como eu faço lá em casa. Às vezes eu vou de cara feia. Rebeca é linda. Então você acha que eu vou fazer de cara feia? Agora, quem foi, Rebeca? Não fala comigo. Não vamos contigo não. Mas o Gileade também me vira de cara feia. Eu estou olhando de cara feia por quê? Não estou nem olhando para você. Não, estou olhando de cara feia por quê? Você pensa o quê? Faz, gente. Mas às vezes você precisa. E eu também com eles, né? É lá e cá. Tem que ter. Nem tudo são flores. Há momentos da vida que você precisa soltar as cadeias do pescoço, aquilo que está te sufocando. Mas também não é para jogar tudo em cima da pessoa, né, Marcos? Também agora também não é assim. Mas tem que desprender, tem que sacudir o pó. E se quando nós falamos de pó, significa coisas antigas, coisas que te aprisionam e que não estão te deixando ser feliz. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por dificuldades. Vamos passar, mas, sabe, ainda que seja então um pó, que seja outro, mas limpa isso, que está trazendo dor, que está trazendo sofrimento. Sim, pastor, Deus disse que irá fluir rios de águas vivas, mas e quando não há mais jeito? Antes de terminar essa mensagem, me diga, quando não há mais jeito, como fluir? Porque eu sei que existem situações que às vezes a gente olha e diz, agora, depois dessa, foi o que a gente fala? Vocês sabem, está falando, né? Essa foi a gota d'água. Aquela que eu já falei aqui em mensagens antigas, né? Que uma gota d'água e um grão de arroz pode causar uma grande catástrofe, né? Eu já falei isso aqui. Chega ali num celeiro que esteja até em cima de grão, aí tu para lá em cima, abre o telhado e faz assim. Joga um grão em cima. Cara, aquilo vai virar uma cadeia que vai arrebentar com tudo. Um grão de arroz pode acabar com tudo. Uma gota d'água pode acabar, criar uma cadeia quando aquilo já está tudo preenchido, tudo cheio. Talvez você tenha chegado essa manhã aqui à igreja querendo fluir no seu interior rios de águas vivas, mas na verdade meu pai tinha uma expressão para assim: eu já estou cheio disso. Eu estou, pastor, às vezes eu penso em jogar tudo para o alto, mas às vezes, quando a gente pensa em jogar tudo para o alto, de repente aqui à frente, a gente estava tão perto da vitória, né? Eu era menino, eu me recordo, eu sempre gostei muito de corrida de Fórmula 1. E, claro, aqueles que são aqui da minha idade, mais menos que não entendesse nada, a gente assistia por quem? Estava aí como Senna, né? Eu me lembro de uma corrida que um piloto, talvez os que gostavam de ver a Fórmula 1 vão lembrar o nome dele, Nigel Mansell. Alguém lembra? Nigel Mansell, em inglês? Era maravilhoso ver aquelas corridas, né, gente? Fazendo aqui um parênteses, você vê um Ayrton Senna, um Nelson Piquet, um Nigel Mansell, um Alain Prost, os caras dirigiam na mão. Não é hoje que você fica ali dentro de um computador, só virando o volante e pisando no acelerador, tudo automático. Não, o Senna saía do carro torto, eles estavam endemoniados, né? Era no braço, as marchas, os pedais. E uma certa corrida, o Mansell ali não tinha reabastecimento, igual você faz no seu carro. Você pisou bacana, pisou, ele estava quase dando uma volta no segundo colocado. Quando foi a última volta, ele olhava onde estavam as câmeras. A última volta, ele não tinha vencido.
carro. Olha o carro. Olha o carro. O carro. E ele, fazendo voa. E o Galvão Bueno naquele desespero dele. E o Márcio vai parar. E o segundo colocado está vendo. Ele não sai ver. E nada. Quando chegou a 5 metros da linha de chegada, o carro parou. O carro parou, Viviane. E eu em casa, eu rindo, pastor Icaro. O que ele fez? Ele desceu do carro. E o regulamento permite que ele esteja com algo do corpo dele no carro. Aquele carro pesa uns 800, 900 quilos. Depois de 2 horas correndo, ele saiu do carro, foi atrás, e ele empurrando, ele cruzou a linha de chegada? Cruzou. Em 6º lugar. Mas ele ganhou um ponto. Todo mundo. E quando ele vê os outros carros passando, ele empurrou. Quando ele atravessou a linha de chegada, o que aconteceu com ele? Ele desmaiou. Caiu durinho e desmaiou. Mas ele chegou. Nem que tenha sido em 6º lugar. Ele ganhou um ponto, naquela era um ponto em 6º lugar. Mas ele chegou. Gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Não importa como você vai chegar. O importante é chegar. Amém. É concluir. Pastor, eu não fui o primeiro colocado na minha turma da universidade, mas você concluiu. Amém. Pastor, não importa o que aconteceu, o que nós precisamos é chegar. A nossa meta é chegar, é concluir. Amém. Ainda que aos olhos humanos, eu e você digamos, é o fim. Acabou. Cara, pula no carro, empurra o carro. Tu lembra também das Olimpíadas? Era bem garoto. Aquela mulher que cruzou, acho que em penúltimo lugar. Você lembra o nome da mulher que venceu aquela prova da maratona de 84? Você lembra? Mas eu lembro a que chegou, Gabriele Anderson. Depois você coloca no YouTube. Ela estava doente, com febre, ela estava com piriri, e quando ela chegou dentro do estádio olímpico de Los Angeles, ela entrou assim. E ela tinha 36 anos, era a última Olimpíadas já, ela não teria chance na próxima. E ela falou, eu vou chegar. E estava lá os médicos já à volta, dizendo que ela ia morrer. E os médicos vinham, cara, eu me arrepio toda vez que eu vejo aquela cena. A mulher vindo toda torta. A Lígia, quando ela cruzou a linha de chegada, ela caiu. Ela chegou em penúltimo lugar. Ninguém lembra quem ganhou aquela prova, mas dela todo mundo lembra. Porque não importa como você vai chegar, você tem que chegar. Essa igreja aqui vai chegar. Eu vou chegar. Nós vamos chegar, cara. Sabe por quê? Porque nós não olhamos para os ossos seus, nós olhamos para Deus. Quer ver? Assim como o profeta que a gente termina. Olha só, Ezequiel 37:1. Cara, eu acho isso aqui maravilhoso, essa visão aqui. Eu acho isso aqui que muitas vezes é a nossa vida. Olha como é que flui do interior. Olha só. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. De ossos, secos. Volta lá um para mim, por favor. Ele falou assim, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito. Estava num vale cheio de ossos. Às vezes a gente está lá num vale cheio de ossos e acha que a gente está ali na nossa carne, nas dificuldades. Não, mano, estava no Espírito. Estava no Espírito. E diz o versículo 2: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Alguém aqui já viu ossos humanos ao vivo? Eu já vi. É seco, gente. Não é branco, não, é tipo um marrom. É o quê? Igual madeira. É, igual madeira. É marrom. Todo mundo, seja branco, negro, vai ficar todo mundo igual. E está lá. Me fez andar ao redor deles. Eram numerosos na superfície do vale e estavam, olha só, sequíssimos. Sequíssimos. Estava lá, parecia, como disse o Josué, parecia uma madeira, parecia uma coisa lá, aquela coisa macabra.
estava lá. E ele foi levado ali pelo Espírito do Senhor. Deus estava permitindo ele passar por aquilo ali. Onde é que a gente flui Deus no nosso interior? É quando nós estamos diante de ossos sequíssimos. É quando a vida não está do jeito que a gente queria. É quando você e eu falamos para Deus assim: por que eu tenho passado isso? Será que Ezequiel, dentro dessa visão, ele diria a mesma coisa? Nossa, Deus é tão grande para mim, Deus é tão maravilhoso, e agora Ele me permite ver esse vale cheio de ossos sequíssimos. Sequíssimos. Talvez você esteja nesse vale, esteja passando ali, porque aos teus olhos alguém te colocou ali. E como fluir rios de águas vivas diante de ossos tão secos? E a Bíblia fala aqui que Deus o fez andar ao redor deles. Ele me falou uma coisa muito interessante quando eu preparava essa mensagem hoje. Gente, nós podemos ter problemas, mas nós não nos misturamos a eles. Nós estamos acima deles. Você veja, o problema tinha ali, estava ali, mas a Bíblia diz que ele andava ao redor. Os problemas estavam secos, mas ele não estava seco. Ele andava ao redor deles, como acontece às vezes com a gente. Ficamos ali, já falei isso hoje aqui na mensagem, o loop, ficar andando, no deserto. Então nós damos volta nos ossos, mas nós não nos misturamos a eles. E aí vem a famosa pergunta no versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Gente, é Deus perguntando a mim e você: isso pode solucionar? E aí? Pode ou não pode? Aqui você e eu estamos dizendo que pode. Mas quando bate aquele boleto que a gente não tem dinheiro para pagar, quando minha mãe recebeu, que eu li, minha mãe vibrando que o exame dela não tinha nada, aí quando eu, o pouco que eu conheço, vou lá ler o exame, está assim: carcinoma, pirrados, 4 nódulos irregulares, não sei o que, não sei e tal. Minha mãe: não deu nada, meu filho. E eu lá lendo, eu não sei. E aí? E aí? Sequíssimo, pirrados 4, não sei mais o que e tal. E eu, como que eu vou falar para ela? Que eu não poderia dar essa notícia, só mandei para minha irmã e falei: leva ela urgentemente ao médico, porque ela está com câncer. Eu falei para minha irmã: leva ela urgentemente ao médico, mas eu não podia falar. Então, a mesma coisa: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E aí, amado, para quem aqui flui do rio de águas vivas, você acredita que isso aí pode ser solucionado por Deus? Eu creio. Mas a nossa resposta, pastora Fátima, é assim: respondi, diz o profeta: Senhor Deus, Senhor Jeová, tu que sabes. Porque ele falou: tu sabes. Tu sabes. Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Na verdade, o que ele estava vendo era muito ruim. O quadro era muito ruim. Porque quando eu vi, a última vez que eu vi ossos, foi quando eu fui tirar meu pai da gaveta. Eles tinham tirado antes, não podiam ter tirado. Eu fui falar com o coveiro, e ele virou, abriu um ossário e falou assim: seu pai tinha marcas no corpo, nos ossos? Eu falei: tinha. Pino no ferro, tinha, como é o nome daquela outra? Pino e tem outro. Ele faz, enfim, aí, é o quê? A platina, isso. Aí estava lá aquilo nos ossos, aí o cidadão abriu e falou assim: ó, ele é um desses primeiros aí, dá uma conferida lá e vê qual é o seu pai. Eu entrei assim, subi 2 degraus, quando eu olhei aquele monte de ossos. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Andei
irmãos, peguei, desci, não tem mais o que fazer. Agora você imagina eles aqui, né? Podem esses ossos reviverem? Ele falou: Senhor Deus, só tu é que sabes. Só Deus muitas vezes é que sabe. Amém. Mas vamos continuar vendo o que Deus fez. Versículo 4, ele diz assim: disse-me ele, profetiza, porque Deus ele entende também, às vezes, a nossa posição humana. Eu pensei que assim, pastor, isso nunca vai mudar. Então Deus falou: quer mudar? Alguém aqui quer ver mudanças? Eu quero, mano. Então ele falou: profetiza. Profetiza a esses ossos. E ele diz: olha que interessante que Deus falou. Está vendo como é que Deus reconhece? Deus não falou apenas ossos. Deus falou assim: profetiza e diz: ossos secos. Então Deus sabe que está seco. Ele falou: profetiza, ossos secos, ouvi o que, gente? A palavra do Senhor. Está vendo que você tem que estar aqui na igreja? Para ouvir a palavra do Senhor e profetizar sobre aquilo que está seco na minha vida e na sua vida. Sacudir o pó. E ele diz no versículo 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ele falou: vai entrar o Espírito, né? E fareis viver. O que Deus está mostrando com isso, gente? Não aceite essa situação e fique de boca fechada. Abre tua boca. Profetiza sobre esses ossos. Começa, é uma enfermidade, coloca a sua mão sobre a enfermidade, sobre o lugar da sua dor, sabe? Coloca-lhe, Senhor, em nome de Jesus. Restaura meu fígado, restaura meu estômago, Senhor, essa dor na minha coluna, restaura isso. Há poucos dias atrás eu estava com uma dor lombar, eu já tinha tomado remédio, passado pomada, já tinha tudo bem do jeito nas costas, eu não estava conseguindo dormir, e eu coloquei as minhas mãos de madrugada nas minhas costas e falei: Senhor, eu rejeito essa dor. A tua palavra diz que eu me deito e eu logo pego no sono. Eu quero repousar, eu quero ter paz. Senhor, em nome de Jesus, vai passando a sua dor, passando essa dor. Eu fiquei com as mãos nas costas e eu ia orando. Gente, eu dormi, e quando eu acordei, eu estava com a mão sobre as minhas costas assim. Ou seja, Deus me aliviou. Amém. Eu falei: Senhor, eu profetizo ficar sem essa dor. Você tem que fazer isso. Profetiza nos nossos secos. Fala sobre eles, para que eles vivam. Próximo, diaconisa Nilda, versículo 7. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, esse aqui é um momento da vida que às vezes a gente diz que não quer viver. Porque quando você começa a orar, preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou dizer agora, que é muito sério, vai trazer conforto ao seu coração. Existem coisas que eu e você estamos pedindo. Deus, ajeita, conserta, me ajuda a sacudir o pó. Aí quando Deus faz, a gente fala: meu Deus, eu me assustei. Meu Deus, eu me assustei. Onde é que acontece isso? Às vezes no desemprego. Às vezes em alguma coisa, como eu falei agora, em casa, você não queria conversar isso com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. E quando você conversou isso com eles, houve um agito dentro de casa e você falou: ih, fiz besteira. Não fiz besteira. É porque enquanto você profetiza, tem que haver um ruído. Amém. Tem que haver um ruído. Sempre que Deus vai mudar, sempre que Deus vai mudar alguma coisa na nossa vida, há um ruído. Amém. Há um ruído. Alguma coisa começa a acontecer. Tem que se mover. E é exatamente ali, ó. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. A Bíblia diz que o vale estava cheio. Você já imaginou o barulho que ele estava ouvindo, gente? Os ossos se batendo, havendo ruído, um encontrando o outro. É o que acontece na minha vida e na sua vida quando Deus começa a mudar alguma coisa. Começa a bater os ossos e você começa a não entender aquilo e você está dizendo e achando que é mal. Não é mal, amado. É o ruído dos ossos se juntando.
Se batendo, olha lá, um barulho de ossos que batiam contra ossos se ajuntavam, olha lá, e cada osso ao seu osso. Como que aconteceu? Eu não sei, mas as coisas estavam se encaixando. Elas vão se encaixar na sua vida, elas vão se encaixar nas suas finanças, elas vão se encaixar na tua saúde, ainda que esteja batendo e você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, mas elas vão se ajuntar, cada osso ao seu osso, vai encontrar o seu lugar. Versículo 8, olhei e havia tendões, olha só, já começou a mudar. Antes nós era seco, agora já está nascendo tendão. Ou seja, o tendão é aquilo que liga o osso, né? Então ali já começou a juntar e cresceu a carne, se estendeu pele sobre eles, ou seja, a bênção estava preparada, só não havia nela espírito. A bênção, ela estava preparada, estava tão pertinho a bênção, mas ainda não havia vida, ainda não havia espírito. Por isso que eu e você não podemos resistir. Por isso que nós não podemos parar. Por isso que eu não desisto da obra. Por isso que você não pode desistir daquilo que Deus colocou na sua mão. Porque pode estar se formando e ainda não ter o Espírito. Já olha, você começa a olhar, puxa, tem tudo para dar certo. Mas a gente não fala isso no casamento, na família, no trabalho, na igreja. E a gente fala, nossa, está tudo pronto para dar certo, mas parece que falta alguma coisa. Foi exatamente isso que o profeta ele viu. Ele viu os tendões, ele viu a carne, ele viu a pele, mas não havia o Espírito. E diz então o versículo 9, então ele me disse, e Deus dá uma direção, profetiza o Espírito, profetiza filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Ele falou, profetiza sobre aquilo que está morto, sobre aquilo que está formado, mas ainda não tem vida. Então profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza sobre aquilo que está vazio, porque naturalmente as pessoas elas só murmuram. Sejamos eu e você a diferença. Amém. Quando você chegar lá naquele teu trabalho, não abre de cabeça baixa a tua loja, teu escritório, teus empregados, teus colaboradores, eles vão apenas murmurar. Ou se você é um colaborador, seja a diferença. Como eu vi essa semana, um vídeo na internet que viralizou, uma funcionária abrindo uma lojinha de roupa, de repente você já tenha visto, ela abre a lojinha lá, acho que ela estava recém-empregada, ela abre a loja, ela levanta as mãos, e ela ora, ela bota a mão nas roupas, ela ora, ela levanta a mão dentro da loja, ela profetizando, essa menina virou campeã de vendas, porque ela é diferente. Eu e você temos que ser diferentes. Chega lá na imobiliária de manhã, quando vocês abrirem, levanta as mãos. Chega lá na tua loja, na tua repartição, seja lá o que for, como eu faço aqui na igreja, quando eu chego todo dia de manhã, eu levanto o Senhor, sopra teu Espírito nesse lugar. Porque nós temos que ser a diferença. Abençoa teu trabalho, abençoa teus filhos. Às vezes estão lá meus 3 filhos, Gileade, Rebeca e Paçoca, estão lá dentro do quarto. Eu chego lá, eu levanto as minhas mãos, mesmo eles dormindo, eu digo, Senhor, eu os abençoo. Senhor, eu oro por eles. Eles são bênçãos. Você vê as bênçãos que meus filhos são? Porque eu estou lá abençoando a vida deles. Abençoa a sua casa. Quando eu faço compras que enchem a minha geladeira, que enchem o meu armário, eu abro a porta lá de noite, eu digo, meu Deus, muito obrigado. Milhões não têm comida, e na
venha a tua bênção, Senhor, para que esses problemas ressuscitem. E diz no próximo versículo 10: profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles e viveram, se puseram em pé um exército sobremodo glorioso. Aquilo que nós vemos como nossos secos, Deus vê como uma grande bênção. E assim será uma grande bênção na minha vida e na sua vida. E eu termino com os dois versículos, o 13 e o 14. E para que tudo isso aconteceu, pastor Marcelo? Para isso aqui, ó: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Quantas pessoas estão mortas vivas, né? Nas suas emoções, nos seus sonhos, estão presas a sepulturas, e Deus está falando: eu farei você sair dela. Vai sair dessa tristeza, vai sair dessa angústia, ó povo meu. Versículo 14, a gente acaba: porém em vós o meu espírito e vivereis. Nós temos que viver, eu sei que esse mundo tem aflições, mas nós temos que viver. Ah, pastor, eu vou sair desse casamento. Pastor Renata, vamos embora de Cabo Frio, pastor Renata. Olha o que ele diz aqui: e vos estabelecerei aonde? Aonde? Você não tem que procurar outro casamento, você não tem que procurar outra igreja, tua igreja é essa daqui. Aqui é o lugar que Deus te colocou, é no seu trabalho, e estabelecerei na tua própria terra. Então, olha só: sabereis que eu